Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo pra crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Muito boa noite, caros vestibulandos. É um prazer enorme estar aqui novamente na TV União para mais um aulão para o vestibular e o Enem. Nossos aulões, todo sábado, todo domingo, você está aqui assistindo, acompanhando nossas aulas e com certeza vai colher bons frutos, né, nessa sua jornada em rumo à universidade. Tá? Nós tivemos aulas, várias aulas já nessa nossa temporada 2012, né? Tivemos aulas já de física com o professor Rodrigo, Carlos André, do Overdose, professor Miranda de inglês também, né? Tivemos aulas de Tales, né? Aula de Tales foi aula com o professor Tales, né? Aula de história com o professor Tales lá do Marista. Vamos ter aula com o professor hoje à tarde eu falei com o professor Josilano de Geografia. Ele está preparando o super aulão dele de Geografia. Ele juntamente com o professor Luiz Carlos de Geografia, eles vão vir aqui. Tão esperada a aula de Geografia vai acontecer, bem provável na próxima semana. Estamos organizando tudo direitinho, vai ser muito legal, né? Tivemos aula também com o professor Gibran de Matemática, né? Domingo passado, foi muito legal. E dando continuidade ao nosso processo, hoje nós vamos ter aula de Matemática com o professor que vos fala, o professor Jonaldo aqui. Queria mandar um abraço para Eric e Denise, estão nos assistindo aqui. Grande abraço, tio Equinho, né? Denise também. E um abraço também hoje, Gibran. Hoje Gibran faltou. Gibran está lá comprando um enxoval do filhinho dele que vai nascer. Grande abraço, Gibran. Ele está aqui no Twitter aqui comigo, ó. Facebook, muito bem. Então, olha só. Vamos começar a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar dois assuntos que são constantes no Enem e também na UFRN, tá? Trigonometria e geometria espacial. Então, ó, fique atento a esses dois assuntos, que são assuntos que caem com frequência no nosso vestibular, tá? Nós vamos falar um pouquinho de trigonometria, as relações métricas, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Lei dos senos, lei dos cossenos, tem que ficar atento a essas leis, né? E também vamos falar um pouquinho do início da geometria espacial, uma parte que envolve poliedros, né? O que é um poliedro? Vamos mostrar para você algumas animações aqui bem interessantes para você ter acesso a essa informação, relembrar, né, coisas importantes, né? Juninho, vamos lá, bota a questãozinha na telinha aí para o pessoal. Muito bem, ó. Um observador do alto de uma torre vertical de altura H enxerga a linha do horizonte. Sabendo que o raio visual forma com a vertical da torre um ângulo de medida θ, determine em função de h e θ a medida do raio da Terra. Então você está vendo aí, ó, tá? Nosso planeta, né? Aí, evidentemente, considerando que o nosso planeta seja uma esfera, né? Eu tenho o quê? Uma torre de altura h e o ângulo de observação, olha só, ele observa, ó, a linha do horizonte, né? Se ele observa a linha do horizonte, obviamente que isso é uma retinha tangente. Então, ó, o raio de visão dele, ó, o ângulo de visão, eu posso dizer aqui, ó, ele está
tangenciando aqui o globo terrestre. E está aqui o ângulo θ, o ângulo formado pela torre, pela altura da torre, e pelo ângulo, pelo raio de visão do observador, que está posicionado lá no alto da torre aqui, ok? Então vamos lá. Ó. Você está vendo aí na sua telinha o esquema matemático da figura, do contexto. Então, ó, desprezando, né, os detalhes ilustrativos da questão, você vai ver o quê? O é o centro da Terra, ok? Obviamente, considerando a Terra uma esfera perfeita, eu tenho aqui o raio, aqui é o ângulo de visão, e como eu falei, ó, esse segmento de reta, ele é o quê? Ele é tangente à Terra, né? Como ele é tangente, obviamente, você deve lembrar que toda tangente a uma circunferência, tá? Ela é perpendicular ao seu raio. Então, ó, essa aí já é a primeira dica para essa questão, né? Volta aqui comigo na telinha, gente. Então, olha, lembre-se, sempre que eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, essa reta ela é perpendicular em relação ao raio, tá? Dica importante em relação à circunferência e retas tangentes. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio. Então, na nossa questão, no ângulo de visão lá do observador, ele olhava a linha do horizonte, certo? E o ângulo de visão dele era uma reta, projetando assim, era uma reta tangente à superfície da Terra. Ou seja, desenhando a figura, uma representação plana, eu tenho o quê? Uma circunferência e uma reta tangente. Toda reta tangente é perpendicular em relação ao raio. Outro detalhe, toda reta tangente, ela tem apenas um ponto de interseção com a circunferência. Então, retas tangentes e circunferência. Você passou uma reta tangente, ela tangencia, ela toca essa circunferência em apenas um ponto. Um detalhezinho de geometria analítica que daqui a pouco vou dar uma palavrinha a respeito disso. Mas, voltando para a questão aí, o que é que eu tenho? Como a reta ela é perpendicular, como esse segmento aqui é perpendicular ao raio, então, obviamente, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Como eu tenho um triângulo retângulo, está valendo o teorema de Pitágoras. Está valendo o quê? Está valendo o seno, já que a intenção é o quê? A intenção da questão, qual foi o comando da questão? O comando da questão foi calcular o raio em função de quem? Em função da altura e do ângulo θ. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, que o seno do ângulo θ é igual. O que é o seno de um ângulo? Seno, pela definição, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é o próprio raio da Terra, a hipotenusa é H mais R. Ou seja, seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, isso implica dizer, né, esse elemento aqui, ó, está dividindo, passou multiplicando, vai ficar, o raio vai ser igual a H, que multiplica o seno de θ, mais R seno de θ. Passando o termo R seno de θ para o primeiro membro, né, como você está vendo, ó, se ele estava positivo aqui no segundo, passou para o primeiro, R menos R seno de θ igual a H seno de θ. Colocando o raio em evidência, eu tenho, ó, colocando o R em evidência, eu tenho R que multiplica 1 menos o seno. Esse termo que está multiplicando, passamos ele dividindo e está aí, ó, o raio da Terra em função de quem? Da altura e do seno do ângulo, ok? Conforme a questão, o comando da questão nos solicitou. Ele pediu para calcular, representar o raio da Terra em função da altura da torre e do ângulo θ. Evidentemente que ficou em função do seno do ângulo θ. Ok? Tudo tranquilo? Comigo aqui na telinha de novo, né? Então, olha, o que é que acontece? Comigo na tela. Nessa nossa questão, deixa eu dar aqui pronto. Nessa nossa questão, ele pediu o quê? Para calcular o raio em função de quem? Em função da altura e do... Deixa eu passar aqui, isso. Determine o raio em função da altura e do ângulo θ. Então, olha só, fique atento, mais do que nunca eu vou estar sempre falando isso aqui nas nossas aulas.
fique atento ao comando da questão, o que a questão está perguntando, por quê? Evidentemente, isso sempre aconteceu, isso sempre foi uma constante, mas agora no Enem, isso vai ser mais do que nunca obrigatório, eu posso dizer assim, você tem que estar sempre atento a isso. Por quê? Porque é o comando da questão que vai lhe direcionar o que você vai ter que fazer. Muitas questões, né, contextualizadas, elas têm um contexto para ilustrar a situação e, evidentemente, às vezes o aluno desvia um pouco o foco, né? Você tem que procurar, mais do que nunca, ser objetivo na hora de resolver a sua questão. Então, fique atento ao que ele está pedindo, ao que ele está, o chamado comando da questão, e você siga ele, vá diretamente para ele sem arrudeios, ok? Na matemática você deve proceder assim. Eu costumo muito falar aos meus alunos que às vezes eles viajam na maionese, como se diz, né? Uma gíria assim, né? Viaja na maionese. Pô, o cara está lendo o texto e ele desvia um pouco a sua atenção, o seu foco, e você não deve fazer isso, ok? Eu disse que eu ia dar uma dica a respeito de falar um pouquinho sobre circunferências e retas. Então, em geometria analítica, né? Aqui não aconteceu em trigonometria, mas em geometria analítica acontece justamente isso. Eu tenho o quê? 3 posições possíveis entre uma reta e uma circunferência. Quais são as 3 posições possíveis? Eu posso ter uma circunferência e uma reta que passa externamente a essa circunferência, sem tocar na circunferência. Então, quer dizer, evidentemente que essa reta e essa circunferência, elas não possuem interseção entre si, ok? Quando você vai efetuar os cálculos analíticos, né, o que é que acontece? Na hora que você precisar encontrar a interseção entre esses 2 elementos gráficos, entre a circunferência e a reta, você evidentemente vai recair numa equação do 2º grau, cujo delta é negativo, né? O discriminante delta é negativo. Então, olha só, quando você precisar encontrar a interseção entre uma reta e uma circunferência, em geometria analítica, você vai ter as 2 equações, a equação de reta e a equação de circunferência. Você vai pegar o quê? Na equação da reta, você vai isolar o x ou o y, substituir na equação da circunferência, ok? Quando você for calcular essa equaçãozinha, vai recair na equação de 2º grau, e o delta é que vai identificar se o delta for negativo, a equação não possui raízes reais. Se o delta for igual a 0, nós costumamos dizer que a equação possui 2 raízes reais e iguais, ou seja, apenas um ponto de interseção. E se o delta for positivo, for maior que 0, é porque a reta e a circunferência possuem 2 pontos de interseção, 2 pontos distintos de interseção. Então, olha, são 3 posições possíveis. A reta pode ser externa, sem tocar na circunferência. A reta pode ser tangente, que foi o nosso caso aí da nossa questão, toca apenas em um ponto na circunferência. Ou a reta pode ser uma reta secante. O que é uma reta secante? Que toca em 2 pontos distintos na circunferência, ok? Então, fique atento. Quem determina isso, a posição entre as retas, é o discriminante delta, né? Quando o delta é positivo, existem 2 pontos de interseção, reta secante. Quando o delta é igual a 0, existe apenas um ponto de interseção, portanto, a reta é tangente à circunferência. E quando o delta é negativo, não possui a circunferência e a reta, elas não possuem pontos de interseção, elas não se tocam, ok? Então, está aí uma dica em geometria analítica, quando você quiser encontrar a interseção entre uma reta e uma circunferência. Em breve nós vamos fazer uma questão abordando esse tema para você ter uma visualização melhor e entender com mais perfeição, com mais cuidado esse tema, ok? Vamos embora para a próxima questão. Uma pessoa encontra-se no cruzamento A de 2 avenidas e quer ir para o cruzamento C. Tendo escolhido o caminho mais curto, representado na figura pelo segmento de reta AC, quantos metros essa pessoa vai andar de acordo com o desenho? Então, ele colocou, ó, considere raiz de 21 igual a 4,58. Então, olha só, a pessoa está aqui, ó, no ponto A, aqui embaixo da nossa figura, tá? Que é o cruzamento de 2 avenidas, e quer ir para o cruzamento C, ó, quer ir até esse outro cruzamento aqui em cima.
tá? Tendo escolhido o caminho mais curto, que obviamente é uma reta. Um segmento de reta, podemos dizer assim também. Na figura, né, está representado pelo segmento AC. Quantos metros essa pessoa vai percorrer? Olhe, preste atenção que nessa figura, ele também já colocou, ó, essa medida aqui, ó. Essa rua aqui, esse quarteirão, mede 50 metros. E esse outro quarteirão, a distância de A para B, 40 metros. Então, ó, eu tenho o quê? Informou também esse ângulo, 60 graus, ok? Então, eu tenho um triângulo qualquer, tá? Não sei a medida desses dois outros ângulos. Um ângulo mede 60 graus e esse lado 50 metros, esse outro lado 40 metros. Quero descobrir o comprimento do segmento AC, ou seja, desse terceiro lado do triângulo que eu estou indicando aí na figura, ok? Comigo aqui na telinha, né? Bom, eu tenho um triângulo qualquer, ele não especificou no problema se era um triângulo retângulo, se fosse a gente já podia pensar em Pitágoras, já podia usar seno, cosseno, tangente, como eu usei na questão anterior, usei o seno. Então, ó, o que é que acontece? Como é um triângulo qualquer, qual é a alternativa para a gente encontrar a medida de um lado? Pode ser, eu tenho dois caminhos, pode ser lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, o estudante vai ter que ter essa percepção qual das duas leis vai ser mais adequada para a questão. Nessa nossa questão, quais foram as informações que ele passou para a gente? Tá? Ele passou as seguintes informações. Ele me forneceu a medida de dois lados do ângulo formado por eles. E ele quer que a gente encontre um terceiro lado desse triângulo. Como eu tenho, né? Eu tenho apenas um ângulo, ok? Como eu tenho apenas um ângulo, a lei adequada para essa questão, estou aqui passando aqui a questãozinha, a lei adequada vai ser o quê? Vai ser a lei dos cossenos. Preste atenção. A lei dos senos, que nós vamos já fazer uma questãozinha dela, ela utiliza sempre dois ângulos, tá? Lei dos senos utiliza sempre dois ângulos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela utiliza apenas um dos ângulos, ok? Então, olha só, nessa nossa questão eu tenho dois lados, tá? Um lado mede 40, o outro lado mede 50, o ângulo formado por eles, 60 graus, ok? E eu quero encontrar o terceiro lado. O que é que diz a lei dos cossenos? Eu costumo enunciar da seguinte maneira. Em um triângulo qualquer, pela lei dos cossenos, é válido que o quê? Um lado ao quadrado será igual à soma do quadrado dos outros dois, menos duas vezes o produto dos outros dois lados, pelo cosseno do ângulo formado do ângulo oposto ao primeiro lado. Ficou assim meio enrolado, não ficou? Uma frase grande e tal, mas no visual você vai conseguir identificar. Na questão, bota aí na telinha. Valeu, Juninho. Então, o que é que acontece? Está aí a figura já. Eu tenho esse lado que mede 50 metros, esse outro lado que mede 40 metros, e eu quero encontrar, ó, aqui eu chamei um lado mede A, o outro lado eu chamei de C, e aqui esse outro lado mede B, ok? E eu quero encontrar exatamente esse comprimento. Lei dos cossenos, tá aí a lei, o enunciado. Um dos lados ao quadrado, no caso B ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto dos outros dois, A e C, vezes o cosseno do ângulo B, ou seja, o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu iniciei. Eu não iniciei a lei pelo lado B, então o cosseno do ângulo será o ângulo oposto ao lado que eu iniciei. Tranquilo? Então, ó, lei dos cossenos, aparentemente pode ser um negócio assim um pouquinho grande, mas ela é tranquila, tá? Um lado ao quadrado, igual à soma do quadrado dos outros dois, menos duas vezes o produto desses lados pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que iniciei, né? Substituindo, eu tenho o quê, ó? Lado A mede 50, lado C mede 40, o cosseno, o ângulo 60 graus, vai ficar, ó, como você está vendo na sua telinha, 50 ao quadrado igual mais 40 ao quadrado,
menos 2 vezes 50 vezes 40, vezes o cosseno de 60. Tranquilo? Fazendo as continhas, 2.500 mais 1.600, menos 2 vezes 2.000, vezes cosseno de 60, é 1/2. Você conhece a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Simplificando ali, ó, o 2 com o 2, né, eu tenho o quê? 4.100 menos 2.000, ou seja, B igual a raiz quadrada de 2.100. Raiz quadrada de 2.100, obviamente, que é a mesma, fatorando você 21 vezes 100, ou seja, raiz de 21, ele informou na questão, 4,58 vezes 10, portanto, comprimento da rua, né, da distância do ponto A até o ponto C, 45,8 metros, ok? Então, ó, utilizamos nessa questão a lei dos cossenos. Quando é que eu devo, olha aí, a dica para o estudante, né? Quando é que eu devo utilizar a lei dos cossenos? Em qual caso eu sou obrigado a utilizar a lei dos cossenos? Quando na questão eu conhecer apenas um dos ângulos, ok? Quando eu conheço apenas um dos ângulos, eu sou, a lei mais adequada é a lei dos cossenos. Até mesmo porque a lei dos senos, comigo aqui na telinha, Júnior. Então, ó, a lei dos senos, ela utiliza 2 ângulos. Então, para usar a lei dos senos, você não pode utilizar somente com um ângulo, tá? Na lei dos senos, você vai ver que você vai ser obrigado a utilizar 2 ângulos. Ok? Tudo tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão, sem arrudeio. 2 árvores localizam-se de lados opostos de um lago, como você está vendo aí, ó. 2 árvores, aqui eu tenho uma árvorezinha aqui, outra árvore aqui, localizam-se em lados opostos de um lado, conforme a figura. O ângulo entre as linhas de visão do observador é 50 graus. E o ângulo formado por uma dessas linhas e a linha que une as árvores é 70 graus. Sabendo que uma das árvores está a 100 metros do observador, determine, né, a distância D entre as árvores. Né? Então, olha, tá aí, ó, a situação representada na figura, o ângulo do observador aqui, ó, 50 graus, a distância entre eles até uma das árvores 100 metros, como você está vendo, o outro ângulo 70 graus. Ele informou, né, considere o seno de 50, seno de 70, e, galera, o que eu acabei de falar, nessa questão que envolve triângulo, um triângulo qualquer, ó, 50, 70, ok? Eu tenho informado 2 ângulos, 50 graus, 70 graus. Como eu tenho a informação numérica, né, de 2 ângulos, então a lei mais adequada será a lei dos senos. Comigo aqui na telinha de novo. Isso, obrigado, Júnior. Então, o que é que acontece? A lei dos senos, como eu informei, ela utiliza 2 ângulos. A lei dos cossenos não, somente um. Nessa questão, Ronaldo, se eu quisesse usar a lei dos cossenos, poderia fazer isso? Não. Por que não? Na lei dos cossenos, o que é que você utiliza? Você vai partir de um lado, você vai querer encontrar a medida de um lado, e você tem quais informações? Você tem a medida dos outros 2 e do ângulo formado por eles. Então, o que é que acontece? Nessa nossa questão que nós estamos vendo agora, eu não tenho a medida dos outros 2 lados. Por sinal, um deles eu quero achar, eu tenho a medida de apenas um dos lados. Ok? Então, ó, como eu tenho a informação 2 ângulos e um dos lados, eu sou obrigado a usar a lei dos senos. Tranquilo? De volta aí a questão na telinha. Bom, então, ó, feita a leitura da questão, esse lado mede 100, aqui eu tenho um ângulo que mede 50, esse outro ângulo que mede 70, quero calcular essa distância. Vamos lá para a resolução. Tá aí, ó, nossa figura. Fixei os pontos no observador, o ponto A, nessa árvore o ponto C, nesta outra árvore o ponto B, ok? A minha intenção é calcular essa distância, a distância do ponto B para o ponto C, a distância entre essas 2 árvores, tá?
Pela lei dos senos, ó, chamei esse segmento aqui de A, esse segmento, o lado do triângulo B e esse aqui de C. Nós temos o quê? O que é que diz a lei dos senos? Está aí na sua telinha, ó. Cada lado está para o seno do ângulo oposto, né? Então, ó, lado A está para o seno do ângulo oposto, ó, lado A está para o seno do ângulo A, assim como lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno desse ângulo, do ângulo C. Obviamente que nessa questão não vou utilizar esse lado nem esse ângulo, até mesmo porque eu não sei as medidas deles. Evidentemente, quando a gente vai montar a proporção, pela lei dos senos, você utiliza somente dois lados. Então, ó, minha intenção é encontrar a medida do lado A. Esse lado está para o seno de 50, assim como o lado B está para o seno de 70. Vamos substituir os valores, ó. D está para o seno de 50, assim como 100 está para o seno de 70. Pelas proporções, eu tenho que meios por extremos, vai ficar o quê? Substituindo os valores, o seno de 50 ele informou que era 0,76, o seno de 70, 0,94. Meios por extremos, eu vou ficar o quê? 0, quem está dividindo, passa multiplicando, então 0,94D igual a 0,76 vezes 100, 76. 0,94 que está multiplicando, passa dividindo, 76 dividido por 0,94, eu tenho o quê? Aproximadamente 80,85 metros. Então, ó, a distância entre as árvores é de aproximadamente 80,85 metros, ok? Comigo aqui na telinha. Bom, fizemos uma questão com lei dos cossenos, outra com lei dos senos. Lembrando que esse material, ele está disponível para vocês aqui na minha página no Facebook, no Twitter, você pode acessar o Twitter aí, né? Está aí na sua telinha, ó, Twitter, @professor Jonaldo, você manda o Twitter para mim, que eu passo esse material para você agora, em tempo real, né? Daqui a pouco a gente vai ter um intervalozinho, ou então depois da aula mesmo, eu vou estar acessando e eu passo para você esse material, todas essas questões, esses slides, que aí você vai com mais calma na sua casa, ver a resolução direitinho e vai estar aprendendo. Queria mandar um abraço ao pessoal do SEI Romualdo, está nos assistindo, o pessoal do SEI Mirassol, Laís, sempre assiste nossa aula, aluna super aplicada, faz o 2º ano do SEI Mirassol, mas promessa de aprovação certa, tenho certeza que ela vai ter muito sucesso. Não só Laís, a turma 2º ano A em peso, né? Essa turma é show, né? Adoro dar aula nessa turma, né? Só tem aluno de ponta ali, com certeza, né? Lucas, Felipe, se eu for falar os nomes aqui, a gente vai passar o domingo todo aqui falando o nome da galera. Então, ó, queria mandar um abraço a todos eles, que eles se empenham muito, essa turma é muito legal. E também para as outras turmas, para ninguém ficar com ciúme. O pessoal do Instituto Brasil, galera da Auxiliadora, nós tivemos ontem um aulão lá na Auxiliadora de estatística, né? Nós falamos muita coisa de estatísticas, muitas dicas para o pessoal do pré lá do Auxiliadora, né? Pessoal do Overdose nem se fala, né? Michele aqui, ela está aqui assistindo novamente, todo domingo ela está aqui com a gente, eu estou vendo aqui no Facebook, um abraço Michele, né, do Overdose, né? Quem também está aqui no Face, ó, o professor Caio Moura, está aqui, mano, um grande abraço para você, o sucesso do verão, ele em breve vai estar aqui com a gente, o professor Edson Carlos também, né? Gibran, nem se fala, né? Está aqui, ó. Ele não sai do computador. Gibran quando está em casa, né? Gibran, Rochelle, grande abraço para vocês, grande amigos. Rodrigo e Débora também, né? Então, muita gente para a gente falar. Galera, queria dar um toque e comentar o seguinte, né? Vocês que estão aqui nessa reta final, né? Caro vestibulando, está chegando a hora do Enem, está chegando a hora do vestibular, você tem que se cuidar, tem que cuidar da sua saúde, né? Em que aspecto? Dose o lazer, tá certo? Dose o lazer com estudo, também não relaxe no estudo, claro, está chegando o sprint final, como eu costumo dizer, né? Então, agora é tudo ou nada, é você estar procurando aumentar a sua carga de estudo, para nessa reta final você chegar bem na fita, né? Uma coisa que eu sempre digo, às vezes tem aluno que, Jonaldo, mas eu estou ficando cansado e tal. Se você está ficando cansado, não adianta querer forçar o ritmo, é você tentar manter o ritmo de estudo. Eu digo muito isso nessa reta final, se você
está meio cansado, caramba, estou cansado, tem muita aula e tal, né? É muita pressão. Então você tem que estar, o ideal nesse momento é você chegar bem no dia do Enem, no dia da prova do exame do Enem, no dia do vestibular também, é você chegar bem nesse dia, você está bem consigo mesmo, com a sua saúde. Então, dose também o lazer, tenha um tempinho, reserve um tempo para o lazer também. Não adianta também ficar muito sobrecarregado nos estudos, porque isso inevitavelmente vai cansar. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, ok? Já já a gente volta com as dicas, mais algumas dicas de geometria, de análise hoje, e também nós vamos falar de poliedros, tá? É um rápido intervalo, a gente volta já. O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Condomínio Horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo para crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Beleza, já estamos de volta aqui, ó, um intervalinho muito rápido, né? Agora, depois desse intervalo, tinha prometido para vocês, estou aqui só ainda ajeitando aqui o slide, né? Rapidinho aqui, ó. Ao vivo é assim, a gente, né? Bom, beleza, aqui, ó. Bom, tudo pronto, vamos dar algumas dicas, vamos relembrar, vamos falar para vocês o que é um poliedro, ok? Se houver tempo, hoje a gente ainda faz uma questão de análise, assim, umas questõezinhas boas de análise, mas vamos agora para a parte de geometria espacial, falar um pouquinho de poliedro. O que é um poliedro, né? Como o próprio nome já diz, né? Polis quer dizer vários, né? Então, ó, quando você tem vários polígonos, triângulos, pentágonos, hexágonos, vários polígonos juntos assim, então que você vai colando um no outro, formando... Vamos pegar um exemplo prático assim, você tem uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato ela é um paralelepípedo, né? Ela é formado por retângulos. Então você tem aqui, ó, retângulos e tal, formando uma caixinha, né? O paralelepípedo é um exemplo de poliedro. Por quê? Porque ele é formado exclusivamente por retângulos, certinho? Então, o que é que acontece? Da definição, o que é que a gente pode dizer? Quando você tem uma região no espaço limitada por figuras planas, isso é um poliedro. A sua sala, sua classe, então ela tem o teto, tem suas paredes, o chão, então quer dizer, isso aí é uma região chamada de poliedro. Quem são os elementos que compõem um poliedro? Pode botar aí na telinha aqui pra gente, né, Juninho? O Juninho correu ali, né? Beleza, obrigado. Então, ó, tá aí um exemplo de um poliedro, tá? É uma região limitada no espaço por polígonos. Quais são os polígonos que formam esse poliedro? Quem são os elementos que formam ele? Tá, ó, eu tenho as faces. Quem são as faces? Ó, vou olhar aí na sua telinha, ó. Eu tenho uma face triangular. Esse poliedro ele é formado por faces triangulares, tá? Face quadrangular, ok? Então, ó, faces quadrangulares. Ele é formado por triângulos e quadriláteros, né? As arestas. O que são as arestas de um poliedro?
como você está vendo em destaque aí, ó, a aresta é o quê? Eu posso dizer que é a interseção, o encontro de duas faces, ok? Ó, outra aresta aqui mais na frente, ó, ok? Os vértices, quem são os vértices? Os vértices, como eu destaquei aqui, ó, são os encontros das arestas. Está aqui, ó, um vértice lá atrás. Então, ó, os elementos que compõem o poliedro são o quê? Suas faces, suas arestas e seus vértices, ok? Nesse poliedro eu tenho 12 faces, 20 arestas e 10 vértices, ok? Existe uma maneira, né, os elementos de um poliedro, como vocês estão vendo aí, o que é uma face? Cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. O que é uma aresta? É um lado comum a duas faces. E um vértice é o ponto comum a 3 ou mais arestas, ok? Vendo aí na sua telinha, ó, outro exemplo de poliedro, o cubo. O cubo é um exemplo de poliedro, que ele é chamado, Ronaldo, eu estou vendo aqui que tem um nome aqui meio esquisito aqui, ó, hexaedro. Significa isso, hexa, esse prefixo hexa quer dizer 6. Quer dizer que esse objeto ele possui 6 faces. Se todas as faces forem quadrados, então a gente conhece esse objeto como sendo cubo. O cubo é formado por 6 quadrados, um dado normal, né? Então, ó, ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. É um poliedro, um hexaedro, poliedro com 6 faces. Aí aqui eu tenho ó, outra figura, ó, bem mais complexa, um chamado dodecaedro, né? Dodecaedro, ele tem quantas faces? 12 faces. Ele é formado por 12 faces, 20 vértices e 30 arestas, ok? Quem dá nome, você já está observando aí, ó, quem dá nome aos poliedros é exatamente a quantidade de faces que ele tem, tá? Comigo aqui na telinha. Então, ó, eu mostrei aqui 2 exemplos de poliedros, tá? E você já viu que quem dá nome ao poliedro é a quantidade de faces que ele tem, tá certo? Existe, né, na matemática, estou passando aqui, ó, uma relação, os elementos de um poliedro, eles se relacionam entre si. Quem são os elementos? Os vértices, as faces e as arestas. Eles se relacionam entre si segundo uma relação conhecida como relação de Euler, ok? Já está aí na sua telinha, olha só, pode botar aí com isso. O que é a relação de Euler? Os elementos de um poliedro mantêm entre si muitas relações geométricas, numéricas e métricas. Euler relacionou o número de vértices, de arestas e de faces de qualquer poliedro convexo da seguinte maneira: em todo poliedro convexo, o número de vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2, ok? Em todo poliedro convexo está valendo essa relação, que é chamada de relação de Euler, tá? Tá aí a relação, ó, vamos ver um exemplo aí, ó. Eu tenho aí, apareceu na sua telinha, uma pirâmide pentagonal, ok? Nessa pirâmide eu estou vendo aqui que eu tenho 6 vértices, você pode contar aí na sua casa, ó, 6 vértices, eu tenho aqui ó, o vértice da pirâmide, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, que são os encontros das arestas. Aí eu tenho 6 faces, eu tenho 5 faces triangulares, mais uma face pentagonal. E eu tenho aqui, ó, 10 arestas, ok? 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. Observe que está satisfazendo a relação de Euler. O número de vértices mais face, 6 mais 6, igual a arestas mais 2. 10 mais 2, 12, 6 mais 6, 12. Então, ó, está verificada a relação de Euler. Isso porque esse poliedro ele é um poliedro convexo, ok? Comigo aqui na telinha. Eu estava aqui falando, né, a respeito da relação de Euler e eu disse o seguinte, que a relação de Euler é válida para qualquer poliedro convexo, ok? E Michele aqui, ó, lá do Overdose, ela me passou aqui direto no Facebook, ela disse aqui, ó, Ronaldo, o que é um poliedro convexo? Eu não me lembro mais o que é um poliedro convexo.
Como é que eu identifico isso? Michele, essa vai para você. É muito fácil você identificar o que é um poliedro convexo ou o que é um poliedro não convexo. Eu estou preparando aqui na telinha uma explicaçãozinha. Está aqui, ó. Pode botar na telinha aí, lá vai sua explicação, Michele. Olha só, poliedros convexos. Quando um segmento de reta que ligar dois pontos quaisquer do poliedro estiver contido nele, totalmente no interior do poliedro. Então, ele é chamado de poliedro convexo. Vamos ver aqui, ó, dois exemplos. Tá aí, ó, uma figura, tá? Uma caixa, né, meio inclinada. Então, ó, imagina aí esses dois pontos, ok? Perceba que a reta que une esses dois pontos, ó, tá aqui um ponto, tá aqui o outro. A reta que une esses dois pontos está totalmente no interior da figura. Então, isso caracteriza um poliedro convexo. Outro exemplo, vamos ver aqui, ó. Aí, ó, eu tenho deitado, né, um prisma com uma pirâmide assim, né? Tá aqui um prisma quadrangular, uma pirâmide aqui sobrepostos, né? Então, o que que acontece? Esse poliedro também é um poliedro convexo. Se eu imaginar, ó, dois pontos no interior dele, o que que acontece? Ele está totalmente, o segmento que une esses dois pontos está totalmente no interior desse poliedro. Então, isso é um poliedro convexo. Vamos mostrar na telinha, ó, um poliedro não convexo. Vamos ver aqui, ó, que são os poliedros não convexos ou poliedros côncavos. Tá aí um exemplo. Esse poliedro é um poliedro não convexo. Por quê? Se eu imaginar, você em casa está imaginando aí, ó, e eu estou desenhando a sua imaginação, posso dizer assim? Então, ó, se eu imaginar dois pontos situados nessa posição, eu percebo que parte do segmento, ó, como você está vendo, ó, aqui, ó, essa parte ficou fora do poliedro. Então, quer dizer, ficou na parte externa do poliedro. Então, isso caracteriza um poliedro não convexo. Essa é uma maneira de você identificar um poliedro não convexo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Retirando aqui, ó. Esse poliedro, imaginando aí, ó, dois pontos nessa posição, eu vejo que parte do segmento fica do lado de fora, tá? Tô vendo aqui que Maria Procópio, aqui lá da Auxiliadora, o pessoal está perguntando ao vivo, né? Então, ó, Maria Procópio perguntou aqui o seguinte: Jonaldo, se eu imaginar dois, mas em qualquer lugar que eu imaginar, o segmento vai ficar do lado de fora? Não. Olha só, evidentemente que em algumas partes desse poliedro, se eu imaginar dois pontos aqui embaixo, o segmento vai ficar totalmente dentro. Mas para ele ser um poliedro não convexo, tem que valer para toda a região do poliedro. Então, como existe alguma parte dele, né, em alguma região que eu imaginar dois pontos e o segmento fica do lado de fora, então isso já caracteriza um poliedro não convexo. Comigo aqui na telinha. O que é que acontece? Para um poliedro ser convexo, como eu mostrei para vocês, ele tem que, em qualquer lugar do poliedro, se você imaginar dois pontos, o que é que vai acontecer? A reta que une esses poliedros, o segmento de reta que une esses pontos, que diga, tá? Eles vão estar totalmente no interior da figura, tá? Já num poliedro não convexo, não é em qualquer lugar. Existem alguns lugares que, se você imaginar, parte do segmento vai ficar na parte externa do poliedro. Então, isso caracteriza um poliedro não convexo. E como é que a gente poderia, estou passando aqui os slides, como é que a gente poderia, como é que seria uma questão abordando esse tema, né? Eu vou colocar primeiro uma questãozinha assim, bem simples, bem direta, para você ver a aplicação da fórmula de Euler, e depois a gente vai colocar uma questão um pouquinho mais contextualizada, ok? Bota na telinha aí. Um poliedro convexo tem duas faces triangulares, 3 faces quadrangulares e 8 faces hexagonais. Então, ó, esse poliedro ele é formado por 2 triângulos, 2 faces triangulares, 3 quadriláteros e 8 hexágonos. E ele pergunta, quantos vértices tem o mesmo? Evidentemente que nós não temos como imaginar como é que vai ficar essa figura. Volta aqui comigo na telinha, gente. Olha só, eu mostrei ainda agora para vocês, né, há pouco tempo, uma pirâmide de base pentagonal. Então,
Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, um poliedro possui uma face pentagonal e 5 faces triangulares. Se você estiver estudando, se você estiver prestando bem atenção nas nossas aulas, você facilmente identifica que isso é uma pirâmide. Se ele tem uma face pentagonal e 5 faces triangulares, a gente fecha uma pirâmide de base pentagonal. Mas a partir do momento que eu coloco mais de 2 tipos de faces, né, 3 ou 4 tipos, já fica difícil você imaginar a figura. E você não pode perder tempo imaginando como será esse poliedro. Você tem que aplicar as relações que você conhece e ir direto ao que a questão está pedindo. Tá? Como ela está pedindo o número de vértices, a gente vai direto para ele. Bom, ele pediu para a gente calcular quantos vértices possui aquele poliedro. Tá? Me lembro da relação de Euler, que diz o quê? Vértice mais faces igual a arestas mais 2. Vértices é o que eu quero encontrar. Quantas faces eu tenho? Ele informou para a gente. Eu tenho 2 faces triangulares, 3 quadrangulares e 8 hexagonais. Então, o total de faces eu tenho. Eu não tenho também quantas arestas. Não tenho essa informação direta de quantas arestas tem o poliedro. Mas isso aí a gente pode calcular. Pense bem. Se o poliedro é formado por 2 faces triangulares, 2 triângulos, por 3 quadriláteros, então, ó, cada triângulo tem 3 lados, cada quadrilátero tem 4 lados, 8 hexágonos, cada hexágono tem 6 lados. Então, ó, os lados de cada face, de cada polígono, eles serão as arestas do poliedro, ok? Então, olha, podemos fazer uma contabilidade e isso aí vai nos informar o total de arestas. Bota a questão na telinha aí de volta. Bom, do enunciado, nós temos que o poliedro ele possui 13 faces. E pela relação de Euler, eu tenho o quê? Ó? Vértice mais faces igual a arestas mais 2. Ou seja, 13 faces mais vértices, mais o número de vértices, é igual 2 mais o número de arestas. Isso implica dizer, né, passando o 13 para o segundo membro, né, 2 menos 13 vai ficar menos 11. Isso quer dizer que o número de vértices é igual ao número de arestas menos 11. Evidentemente, como eu falei, para a gente calcular o número de vértices, eu preciso ainda encontrar o número de arestas. E vamos agora, olha. O número de arestas desse poliedro vai ser calculado como? Eu tenho 2 faces triangulares, ó, arestas das faces triangulares. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6 arestas, ok? Aí eu tenho quantas arestas das faces quadrangulares? Cada face quadrangular tem 4 arestas, obviamente. Como eu tenho 3 faces quadrangulares, 3 vezes 4, 12 arestas, mais 12. 8 faces hexagonais, 8 hexágonos, 6 vezes 8, obviamente, 48. Somando 48 mais 12 mais 6, a quantidade total de arestas vai ser o quê? Né? Jonaldo, eu estou notando um negócio esquisito aí, estranho. A quantidade de arestas vai ser 6 mais 12 mais 48 dividido por 2? Por que apareceu esse sobre 2 aqui? Então, ó, vem aqui comigo na telinha para eu explicar bem direitinho aqui. Ó. Olha só. Cada triângulo possui 3 lados. Cada quadrilátero possui 4 lados. Quando eu encosto o triângulo no quadrilátero, a aresta do triângulo vai ser também a aresta do quadrilátero. Por quê? Né? Cada aresta é comum a 2 faces, como eu falei ainda há pouco. Então, ó, quando você faz essa nossa contabilidade, como nós fizemos, qual é a conclusão que a gente chega? Que eu contei cada aresta 2 vezes, ok? Pessoal lá do CEI Mirassol, segundo ano, a turma show, né? Eles sabem muito bem disso. Um dia desses nós estávamos fazendo isso em sala de aula e eles já estão craque nisso aí. Toda vez que a gente faz essa contabilidade, eu estou contabilizando o dobro do número de arestas. Queria aproveitar e mandar um abraço para o professor Jatobá, Eduardo Jatobá, um grande amigo que divide comigo lá no CEI Mirassol, tá? Um abraço também para Fábio Albert, ele vai estar aqui, né? Fábio Albert, grande professor de matemática, né? E
voltando à nossa questão, né? Portanto, eu tenho o quê? Total de arestas, 33 arestas. O que é que vai acontecer? A quantidade de vértices, obviamente, nós já temos aqui na questão, ó, a quantidade de vértices vai ser o quê? O número de arestas menos 11. Portanto, eu vou ter um total de 22 vértices. Resposta, como você está vendo aqui, letra D, 22 vértices. Ok? Comigo aqui na telinha. Bom, como eu disse, eu estou botando aqui na outra questãozinha, deixa eu pegar aqui. Nós temos o quê? Nós temos, está aqui, deixa eu pegar, achei. Bom, essa primeira questão que eu fiz foi uma questão assim, para a gente mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar a relação de Euler, tá? Descobrir o número de vértices, arestas, faces, tá? E agora nós vamos, deixa eu ajeitar aqui, beleza? Nós vamos para uma questão contextualizada, que aborda justamente esse tema. A parte de vértices, faces, arestas, para você, porque a grande tendência, né, a UFRN já faz isso, o Enem nem se fala, né? Então esses dois exames, eles usam muito questões contextualizadas. E você que vai fazer esses exames tem que saber o quê? Tem que saber identificar qual é a parte da questão que você vai, onde você vai colher informações. Eu aconselho sempre, quando uma questão tiver um texto um pouco mais longo, você já ir grifando as informações numéricas. Por quê? São essas informações que necessariamente servirão para efetuar os cálculos. E muitas vezes, né, muitas não, né, foi exagero, algumas vezes ele coloca informações numéricas que não são relevantes também para a resolução da questão. Mas na primeira leitura é importante que você já vá grifando as informações numéricas. Questão na telinha aí. Olha só, um texto um pouquinho grande. Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais, olha, aí o aluno já vai grifando, 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, e o aluno já grifou ali, ó, 12 faces pentagonais, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Todas essas faces regulares. O que são figuras regulares? São figuras, são polígonos onde os lados, né, possuem a mesma medida e seus ângulos internos também possuem a mesma medida. Por exemplo, um triângulo equilátero é um polígono regular. Bom, esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Olha aí, em breve vamos ter a Copa do Mundo no Brasil aí, né? Então fica atento. Essa bola apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. É a primeira Copa transmitida ao vivo pela televisão para o Brasil, em preto e branco, evidentemente. A Telstar, cujo nome origina-se de estrela da televisão, né? Pois era muito mais fácil, né, de acompanhar em aparelhos preto e branco, né? Como a tecnologia naquela época, né, não é agora como na TV União, a tecnologia moderna, HD TV, né? Então, olha só, quando sua televisão, né, na década de 70, preto e branco, então ficava muito mais fácil você identificar a bola, porque ela tinha justamente os gomos brancos e pretos, como você está vendo aí na ilustração, tá? E facilitava a visualização. Bom, ela foi confeccionada totalmente em couro com seus gomos costurados à mão, tornando a bola mais redonda da sua época. Se cada costura gasta 6 centímetros de linha, quantos metros são gastos para costurar a bola? Então, olha só, comando da questão, ele pergunta o quê? Quantos metros são gastos para costurar uma bola? E ele informou o quê? Se cada costura gasta 6 centímetros de linha, cada costura, evidentemente, ó, ele informou que, ó, ela foi confeccionada e os gomos costurados à mão. Quem são os gomos? São exatamente os polígonos aqui, ó, que você está vendo, ó. Está aqui um hexágono, está aqui um pentágono preto, né, mais escuro. Então, ó, a costura entre os gomos é justamente o que do poliedro? As arestas, ok? E ele disse que
cada costura gasta 6 centímetros de linha. Então, cada costura dessa gasta 6 centímetros. Né? Quer dizer, ele perguntou quantos metros são gastos. Evidentemente, para eu descobrir quantos metros são gastos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular quantas arestas possui esse poliedro. Comigo aqui na telinha. Né? Olha só, para a gente calcular, vou botar aqui um negócio bem legal para vocês verem, para a gente calcular o número de arestas, tá certo? Você deve o quê? Evidentemente, como a gente já fez, usar a relação de Euler, ok? Antes da gente calcular a nossa questão, queria que... Pode botar na telinha de novo, Júnior. Olha só, eu tenho uma animação aí, ó, bem legal, que é justamente esse poliedro. Ele é formado, ó, você está vendo aí na sua telinha, ó, ele é formado por o quê? Por pentágonos, está aqui, ó, os pentágonos azuis e os hexágonos vermelhos. Então, esse poliedro ele é formado por, como ele disse na questão, se eu não me engano são 20 pentágonos e 32 hexágonos, estou bem lembrado, mas está aí, ó, o poliedro formado por pentágonos e hexágono. E, ó, detalhezinho, ó, vamos abrir aqui para ficar um negócio mais... Para você ter uma ideia, ó, de como é que fica esse poliedro, ele planificado. Pronto, tá aí, ó. Eu tenho 12 pentágonos, aqui de cima dá para a gente dar uma sacada, eu tenho 12 pentágonos e aqui eu tenho 32, acho que hexágonos, 32 hexágonos. Então, esse poliedro, tá? Ele origina, né, a bola de futebol da Copa de 1970, ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa questãozinha. Né? Comigo aqui na telinha de... Pronto, tá aí, já voltou a questão, tá beleza. Pode deixar aí, Juninho, tá ótimo. Né? Então, olha só, vamos calcular o número de arestas. Então, eu tenho 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais. Isso aí vai me dar o dobro de arestas, como eu já comentei hoje. 60 mais 120 sobre 2, isso me dá o total de arestas, ou seja, eu tenho 90 arestas nesse poliedro, digamos que nessa bola de futebol. Total gasto com a linha. Se eu tenho 90 arestas e cada aresta usa, né, 6 centímetros de linha, 90 vezes 6, 540 centímetros de linha. Ou seja, né, 540 centímetros de linha, vamos de volta para a questão, o que foi que ele perguntou? Ó, quantos metros são gastos? Obviamente, 540 centímetros são 5 metros e 40. Ok? Tudo tranquilo? Então, ó, esse poliedro, ele gasta, né, para a gente costurar essa bola, né, gasta 5 metros e 40 de linha. Nós precisamos encontrar as arestas para calcular o total de linha gasto para confeccionar, para costurar a bola da época do glorioso futebol, né, do nosso país, na época de 1970. Comigo aqui na telinha. Esse exemplo foi um exemplo assim, bem prático a respeito do quê? Poliedro, uma questão contextualizada envolvendo poliedro, utilizando especificamente a relação de Euler. E vocês perceberam que eu tinha uma informação lá no início do texto, né? Tinha uma informação lá no início do texto, vou voltar aqui, ó, né? Arquimedes descobriu um poliedro que tinha 20 faces pentagonais. Não, pode deixar aqui comigo, Juninho, beleza, não precisa botar mais não, obrigado. 20 faces pentagonais e 12 faces pentagonais e 20 hexagonais. Então, olha só, uma informação lá em cima do texto e o comando no final dele, que é justamente a pergunta que ele fazia, tá? Ele perguntava no final, né, se cada costura gasta 6 centímetros, quantos metros de linha foi gasto. Então, ó, você tem que estar atento porque nem sempre as informações necessárias estão lá no final do texto. O que normalmente o aluno pensa é isso. Ah, Jonaldo, naqueles textos grandão, eu nem leio, eu pulo logo, eu já vou logo para o final, que é onde está a pergunta mesmo. Cuidado, você pode se dar mal, porque aí você vai lá para a pergunta, depois você vai ter que procurar. O ideal é o quê? Leia a prova toda e com atenção, tá? Claro que você tem, como o Enem exige que você faça a questão num tempo mais rápido, você tem que ler de uma maneira mais dinâmica.
mas leia a questão toda, não deixe nada em branco. Nosso tempo está quase se esgotando, né, Júnior? Falta, beleza. Queria desejar uma boa semana para vocês, tá? Muito boa noite. Na próxima semana, não perca, sábado das 20h30 às 21h30 e no domingo das 20 às 21 horas, sempre no seu canal, na TV União, canal 26, com os nossos aulões para o Enem e vestibular. Muito boa noite, boa semana, bom descanso a todos.